Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dani e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês passo a passo como colorir o palhaço noturno do Free Fire. Então não esqueça de deixar o like, comentário e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações. Vou deixar a lista com as cores separadas para cada parte do desenho. Tá aí na descrição, na ordem que foram utilizadas. Primeiro passo, você vai passar o desenho ali para um canson de 150 gramas. Foi essa folha com essa gramatura que utilizei. Não tem canson de 150? Se tiver de 140, tudo bem também. Se não tiver canson, pode continuar na folha sulfite, mas na hora de colorir vocês tomem cuidado porque folha sulfite é bem fina e se forçar demais o lápis de cor na hora da pintura, vocês vão estragar o desenho. Aí pode até rasgar a folha. Segundo passo, eu vou estar contornando o desenho. Não contornei tão forte, para isso utilizei uma caneta com ponta fina. Se vocês não tiverem caneta nanquim, pode ser uma caneta de ponta fina da preferência de vocês, não precisa ser necessariamente a que estou utilizando nesse desenho. Nesse desenho eu utilizei uma Compactor 04, uma ponta bem fina, mas existe também caneta de linha escolar da Compactor, ponta fina, que serve também. Então não precisa ser necessariamente essa caneta que estou utilizando nesse desenho. Existem de vários tipos aí no mercado. Vou começar a colorir a skin utilizando o lápis cor preto, que vai ser a base para a pintura do rosto da skin. Então vou utilizar em grande parte. A ponta tem que estar bem fina para conseguir fazer esses detalhes, porque essa skin tem muita cor e é bem detalhado. Se a ponta do lápis não estiver bem apontada, vocês vão fazer esses detalhes no cantinho do olho, vocês podem sem querer pegar parte do olho. Então vocês vão com cuidado, ponta bem fina, sem esforçar demais, com exceção de algumas pequenas áreas que eu dei uma leve esforçada com lápis de cor preto. Então vocês vão com cuidado em algumas áreas, porque em torno do olho dessa skin vai ser colorido. Em torno do olho eu ainda vou ter que utilizar lápis de cor azul cobalto, roxo e o rosa chiclete. Então o lápis de cor preto tem que ser fraco para as outras cores conseguirem pegar por cima. Agora com lápis HB eu vou estar fazendo uma sombra cinza. Só que esse lápis HB também não pode ser esforçado, porque essa sombra não é tão escura, ela é um pouco suave. O lado direito do rosto ali no desenho, na folha, o lado direito vai ter que ser um pouco mais claro. Então vou fazer a sombra assim do lado esquerdo, só que também tem que estar bem suave. Para vocês esfumarem esse grafite, vocês podem utilizar o dedo. Mas, gente, se for utilizar o dedo, lava bem a mão e seca, porque a nossa pele é oleosa. Então, se soltar oleosidade em cima do desenho, vai danificar a folha, principalmente para quem for colorir na folha sulfite. Então vai com cuidado. Se tiver esfuminho, beleza. Se tiver lenço de papel também, pode ser lenço de papel. Mas tomem cuidado na hora de esfumar com o dedo, a mão não pode estar oleosa. Peguei um pedacinho de borracha e reforcei as luzes em algumas áreas do desenho. Só que a minha mão vai estar cobrindo pouco, vocês vão conseguir observar somente quando eu tirar a mão da frente. Então utilizei um pedaço de borracha mesmo para fazer isso, tá? E reforcei as luzes em algumas áreas do rosto, também com cuidado, porque se eu passar borracha demais eu posso sem querer tirar muito o grafite do lápis HB e não é isso que eu quero, só quero reforçar algumas luzes. Lembra vocês que o tempo real da coloração deste desenho levou em torno de 2 horas e 20 minutos, só a parte de coloração. Então é importante que vocês prestem atenção nesse vídeo porque eu vou estar cortando as partes para não ficar muito longo. Antes que me esqueça, a parte da íris do olho, a pupila eu já fiz com a caneta, mas a parte da íris utilizei o azul cobalto e o lápis de cor azul. A parte branca do olho também utilizei o lápis HB. Iniciei a pintura em torno do olho utilizando o lápis azul cobalto. Eu dei uma esforçada nas áreas um pouco mais escuras e nas áreas mais claras eu não esforcei. Vou deixar uma área ali um pouco mais iluminada, sem esforçar muito. O lápis de cor azul cobalto é um azul bem forte, entretanto, como eu falei, sem esforçar demais, que assim as cores vão pegar melhor no desenho. Já fiz também a bolinha do nariz utilizando o lápis de cor azul cobalto para fazer a área um pouco mais escura. Então eu fiz ali uma sombra na base da bolinha do nariz.
E depois voltei a colorir a parte colorida em torno dos olhos. Eu vim agora com lápis de cor roxo, fazendo o mesmo processo. Vou dar uma leve esforçada nas áreas mais escuras e vou deixando mais claro, soltando o peso da minha mão, iluminando as áreas um pouco mais acima do olho. Essa cor roxo ela também não pode ficar muito forte. Agora estou vindo com lápis de cor rosa chiclete. Ele vai servir para dar uma suavizada no desenho, tá bem? Então, o rosa chiclete vai dar um tom mais rosado para essa pintura em torno do olho. E também não vai deixar assim um rosa muito forte, porque eu também não vou estar esforçando demais. Azul cobalto, o roxo e o rosa chiclete. Só que como o lado direito do rosto está mais iluminado, as cores não podem ser tão fortes também. Passei um pouco também do roxo, um pouco mais abaixo do lado direito do olho. O lápis de cor branco ele serve mais para reforçar um pouco as áreas mais iluminadas, ele vai deixar um pouquinho mais suave. Então o lápis de cor branco eu já dei uma leve esforçada na hora de passar nessas áreas mais claras na pintura em torno do olho. Novamente vou vir com lápis de cor preto para reforçar as áreas mais escuras. Então, por isso é importante, quando vocês forem fazer a base, não fazer muito forte, mas sempre que possível, dê uma revisada no desenho durante o processo de pintura. Se vocês perceberem que uma cor, por exemplo, o azul cobalto, ficou muito fraco, vocês podem reforçar um pouco mais. Porque nessa parte agora estou passando novamente o lápis de cor preto para reforçar as áreas mais escuras. Agora eu voltei para a bolinha do nariz, eu estou utilizando o lápis de cor roxo também. Naquele brilho que ficou na pontinha do nariz, vocês vão ter que utilizar o lápis de cor branco, tá? Então por isso eu já deixei bem iluminado ali. E o lápis de cor preto vai ali bem na base daquele círculo. Para a primeira parte do lábio, vocês viram que eu já passei o lápis de cor preto. Agora a segunda parte, eu vou passar o lápis de cor vermelho escuro e em seguida eu vou passar o vermelho, porque o vermelho é um pouco mais claro que o vermelho escuro. Como vocês podem observar, no lábio ele vai ter umas áreas que vão ficar assim, um pouco mais claras. Então eu utilizei um vermelho um pouco mais claro para não deixar tudo tampado ali o lábio, ficar uma cor assim, muito chapada. Agora eu estou passando o lápis de cor vermelho, tá? Porque o vermelho é um pouquinho mais claro. E agora eu vou fazer meio que a tinta borrando no rosto. Então eu vi com lápis de cor roxo passar umas pequenas áreas. Vou passar no lábio novamente o lápis de cor preto para reforçar as áreas mais escuras. Fica mais fácil vocês fazerem uma base assim um pouco mais clara, adicionar as outras cores e se acharem necessário reforçar as sombras, aí sim vocês podem voltar com a cor mais escura, que na minha opinião isso facilita na hora de colorir um desenho. Logo abaixo do queixo, sem esforçar o lápis de cor, eu vou fazer com preto bem suave, porque naquela área vai ter um vermelho assim meio borrado, como se fosse uma pintura borrada embaixo do queixo. Agora com vermelho escuro eu vou passar por cima do lápis de cor preto, tá? E vou voltar com lápis de cor preto novamente para reforçar um pouco mais as sombras. Então, fazendo camada por camada vai ficar um pouco mais fácil do que vocês pegarem o lápis de cor, reforçar de primeira, depois as outras cores vão ficar sendo mais difíceis de serem colocadas por cima do desenho. Então vão com calma, sem esforçar, vão fazendo camada por camada. Se vocês acharem necessário adicionar uma outra cor por cima novamente, vocês vão e adicionam. Agora vou vir com lápis de cor vermelho para passar um pouquinho ali mais do lado direito, para fazer assim, um trabalho de degradê para a área mais clara que está mais em branco naquela pele da skin. Já no cabelo, eu observei em que direção ele ia, então fui fazendo várias linhas ou fazendo a mesma coloração na direção em que o cabelo, eu não fui colorindo em forma de bolinha, repetindo
No cabelo, não precisa colorir em forma de bolinha, porque vocês têm que fazer a pintura seguir a direção do cabelo. Vamos para a primeira parte. Essa parte que vai ser meio avermelhada, eu vou utilizar o vermelho escuro, o preto, rosa chiclete e o vermelho. Agora com o lápis de cor preto, olha só, não é para ser esforçado, porque senão quando vocês esforçam o lápis preto, vai ficar uma linha preta ali no cabelo, não vai ficar legal. Então não pode ser muito forte. Porque esse preto aí vai dar um tomzinho assim um pouco mais escuro pro vermelho escuro em algumas áreas. Então vão com cuidado, meio que fazendo fio a fio, tá bem? E depois a terceira cor que a gente vai utilizar vai ser o rosa chiclete, tá? O rosa chiclete é para ser passado por toda a área, sem exceção. Como vocês viram o vermelho escuro, eu fiz algumas linhas, né? Deixei umas áreas em branco. O preto eu fiz algumas pequenas linhas também, escureci pouquíssimas áreas. Já o rosa chiclete é para ser passado por cima das duas primeiras cores, praticamente. Vou deixar pouquíssima área iluminada. E ainda assim vai continuar alguns fios em brancos, mas o rosa chiclete vai cobrir um pouco mais. Voltei novamente com o vermelho escuro para reforçar algumas áreas. Para a área azulada do cabelo, vou utilizar primeiramente o lápis de cor azul cobalto. Então vou vir agora com o lápis de cor azul, que ele é um pouco mais claro que o azul cobalto, bem mais claro. E logo em seguida vou vir com o lápis de cor roxo. E o lápis de cor roxo é para ser passado em toda a área que vai ser meio azulada do cabelo. Então vocês passam também o lápis de cor roxo sem esforçar para vocês não deixarem o cabelo assim muito roxo, tá? Vão com cuidado. E ainda por cima eu passei o lápis de cor rosa chiclete, tá? Para fazer meio que uma mistura entre as duas cores de cabelo. Mas eu não passei muito. Mas o lápis de cor vermelho escuro vai servir para reforçar essa área um pouco mais escura do cabelo. O lado esquerdo do desenho vai ser um pouquinho mais escura que o lado direito, porque a luz está vindo mais do lado direito. Então vocês têm que imaginar mais ou menos aí a direção da luz para vocês terem uma noção aonde vai ficar mais claro, aonde vai ficar mais escuro. Então sempre que vocês pesquisarem uma referência na internet, verifiquem essa parte que vai facilitar demais na hora de colorir o desenho. Daí vocês vão saber onde não vai precisar forçar o lápis, aonde vai precisar forçar o lápis. Voltei com o lápis de cor roxo. Você tem que ir fazendo o desenho camada por camada até atingir a cor que você precisa no desenho. Então, sempre que vocês acharem necessário adicionar uma cor novamente ao desenho, não tenham medo. Adicionem aquela cor novamente. Se vocês esforçarem demais o lápis de cor, as outras cores não vão conseguir se misturar. Se vocês fazem um tom mais suave, fica muito mais fácil misturar as cores. Não sei se vocês podem notar, mas no pescoço tem uma pequena faixa de pele ali. Então eu utilizei o lápis de cor laranja, rosa claro e o marrom para fazer. Mas na minha opinião, essa partezinha da pele aí não foi tão foco do desenho quanto foi a parte do rosto e do cabelo da skin. E principalmente a roupa, que foi um pouquinho complicada. O processo original levou em torno de 2 horas e 20 minutos. Então esse vídeo vai estar meio que resumido para facilitar na hora de vocês colorirem aí, beleza? O lápis de cor marrom no pescoço serviu mais para fazer as áreas mais escuras e eu espalhei um pouquinho mais ali para as áreas claras, sem esforçar também. Iniciei o processo de pintura do tecido no desenho, ali pela gola. Então com lápis preto, deixei um quadradinho branco, o outro eu vou passar o lápis de cor preto. Então vai ficar meio que um jogo de damas. Já no lado direito do desenho vai ser diferente. Eu vou esforçar o lápis de cor preto em um quadradinho. Já no outro eu vou deixar o lápis de cor preto bem mais suave, para poder depois vir com o lápis HB e trabalhar essa parte. Vou passar o lápis HB, porque ele é um cinza que eu consigo esfumar. Se vocês quiserem ir com lápis de cor, tudo bem, mas vai ficar difícil esfumar o desenho. Então, se for com lápis HB, depois vocês vão com o dedo mesmo, ou com esfuminho, ou com um pedaço de lenço de papel. Vocês vão passar o lápis HB por toda a área, e depois no final,
vocês vão vir com um pedacinho de borracha e iluminar algumas áreas. O lenço que tem no pescoço, já utilizei o lápis HB para fazer o cinza. Eu fiz o mesmo processo utilizando a borracha para iluminar algumas áreas. Nos ombros da skin, eu fiz o mesmo processo que fiz ali na gola, né? Um quadradinho pintei com lápis de cor preto, já o outro deixei branco. Mas como vocês podem observar, eu não estou fazendo a pintura assim certinha, porque ainda vão ver outras cores por cima, mas se vocês quiserem, façam com cuidado. No lado direito, são listras que vão ter, então vai ser uma listra com lápis de cor preto, outra listra vai ser rosa, mas eu vou adicionar ainda as outras cores. Vou passar o lápis de cor rosa chiclete, sem esforçar, vou deixar assim um tom de rosa bem suave. E logo em seguida eu vou vir com lápis de cor vermelho escuro. Lembrando que o rosa chiclete deve ser passado nos dois ombros, por cima do lápis de cor preto também. O lápis de cor vermelho vai servir mais para as áreas mais escuras, então vocês vão deixar assim umas áreas um pouco mais iluminadas, sem tirar o rosa. Vou voltar com o lápis de cor preto para reforçar as sombras, ali na base da manga e também na lateral do lado esquerdo da folha. Vou utilizar o lápis de cor branco para reforçar assim um pouquinho mais as áreas que estão mais claras. Lembrando que o lápis de cor branco ele não vai deixar o desenho branco novamente. Ele vai assim, digamos que deixar o tom um pouco mais suave. Então eu utilizei em ambos os lados, principalmente assim nas áreas onde eu achei mais necessários, a qual eu achei assim que a luz estava pegando um pouco mais forte. E o lápis de cor branco também vai fazer um trabalho de misturar melhor as cores. Como vocês podem perceber, durante o primeiro processo ali de pintura, ficaram algumas marcas dos primeiros lápis de cor. Então o lápis de cor branco ele vai tirar um pouquinho dessas marcas. Para essa parte da roupa eu vou utilizar o rosa chiclete, o vermelho escuro e o preto. Com uma única diferença, o lápis de cor preto não vai ser tão forte igual foi ali na área das ombreiras, da manga daquela roupa ali. Vou passar o lápis de cor vermelho escuro, só que o vermelho escuro ele não vai ficar tão forte. Eu vou só separar ali um pouquinho a sombra. E o lápis de cor preto vai ser para escurecer melhor essas áreas. Vou utilizar agora o lápis de cor roxo para fazer essa área da roupa, que é importante fazer também, né? Esse detalhe. E eu fiz esse roxo ultrapassar um pouquinho, pegar um pouco no rosa chiclete. Então eu vou fazer esse processo dos dois lados. E vou forçar bem o lápis de cor roxo. Já do lado direito, esse roxo eu vou ter que deixar assim, uma partezinha um pouquinho iluminada. Não tão iluminada, mas eu vou deixar um pouco porque a luz está pegando mais deste lado do desenho. E em seguida vocês vão passar o rosa chiclete por cima da roupa novamente, para ajudar um pouco mais na mistura do vermelho escuro e do preto. O lápis de cor preto vai servir para reforçar algumas áreas na roupa e também essa espécie de costura que tem ali próximo aos ombros, como vocês podem observar. Já nessa área da manga dessa blusa dele, acho que eu posso falar blusa, vocês vão utilizar o lápis cor preto e para fazer um cinza mais suave, o lápis HB para não ficar utilizando o lápis cinza. Porque o lápis HB, se vocês acharem necessário espalhar o cinza e depois vir com um pedacinho de borracha para melhorar as áreas mais iluminadas, vai ser bem melhor do que utilizar
o lápis de cor cinza, que vai ser muito mais difícil vocês apagarem com a borracha. Já para a área dos braços, que vai ter uma pequena parte ali do braço aparecendo, vocês vão utilizar o lápis de cor roxo, o azul cobalto, o preto e o branco. No final, o lápis de cor branco vai deixar ali bem iluminada uma área ali do braço, como vocês podem ver no desenho, durante o processo de pintura. Antes que me esqueça, no pescoço ele vai ter o lenço. O lenço vai ter o símbolo de cartas. O copas e o ouros, vocês vão utilizar o lápis de cor vermelho. Já o zap e o espadas, vocês vão utilizar o lápis HB mesmo, um pouquinho forçado ali, para dar um cinza um pouco mais forte. Já ali numa pequena área nesse lenço, vocês vão utilizar o lápis de cor vermelho para fazer como se fosse uma espécie de tinta vermelha borrada, que ele sem querer passou no rosto e borrou a tinta. Usei lápis de cor amarelo para fazer a aura em volta dele. E assim, bem no cantinho, bem na pontinha da aura amarela, utilizei o lápis de cor roxo e esfumei com meu dedo para misturar melhor as duas cores. E aí no final, esforcei melhor as cores e vi com lápis de cor roxo para misturar melhor essas cores também. Se quiserem utilizar um lenço de papel para fazer essa mistura das cores, esfumar melhor, tudo bem. Mas recomendo um pedacinho de algodão, que vai ser bem mais fácil vocês fazerem isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, o comentário, se inscrevam no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Lembrando novamente que as cores vão estar na ordem a qual foram utilizadas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado e falou!